O objetivo do liberalismo é a construção de uma sociedade onde exista o máximo possível de bem-estar, de conforto, de satisfação, para que as pessoas possam construir a felicidade que elas desejam, da forma que elas desejam. O primeiro a pensar nesse sistema foi um filósofo inglês que chamava John Locke, que viveu mais ou menos entre 1630 e 1700. Ele baseou esse sistema em 3 direitos fundamentais. O primeiro direito é o direito à vida, que é óbvio. O segundo direito é o direito à liberdade, porque se entende que a pessoa que quer fazer alguma coisa em prol da sua felicidade deve ter a liberdade de fazê-lo. O terceiro direito é o direito da propriedade, que é uma espécie de extensão do direito da liberdade, que também é relativamente óbvio, porque se eu quero construir uma forma de vida que me satisfaça, às vezes eu preciso de bens materiais para isso. E é importante que esses bens materiais sejam meus, para eu usar como eu entendo que eles devem ser usados, para que eu possa construir essa minha forma de vida que eu desejo. Com o passar do tempo, outros pensadores foram desenvolvendo esse pensamento, essas ideias, e concluíram que nessa lista de direitos fundamentais faltavam alguns, era necessário incluí-los. Dois desses direitos que foram, ou desses princípios que foram elaborados ao longo do tempo, vale mencionar que estamos falando de um desenvolvimento ao longo de mais de 300 anos, então houve mudanças e adaptações à vida, que também mudou muito nesses 300 anos. O primeiro direito que vale a pena mencionar nesse caso é o direito da isonomia, que estabelece que qualquer pessoa tem o direito de ser tratada como todas as outras. E outro direito é o direito à livre concorrência, que significa que, basicamente, qualquer pessoa tem o direito de concorrer em igualdade de condições com o resto, com os outros. O Partido Novo é um partido liberal. Por quê? Primeiro, porque é um partido que se importa com o bem-estar da sociedade, não com os outros, que dizem que se importa, mas não se importa. Esse aqui se importa de verdade. E o segundo, porque entende que o ideário liberal que conduz melhor a esse estado de bem-estar e felicidade que falávamos no começo. E espera que seus aderentes e simpatizantes também aderam ao ideário liberal, porque se não aderirem, não tem sentido que uma pessoa esteja numa instituição com o ideário da qual não concorda. Agora, tensões e conflitos sempre vão existir entre um indivíduo e o ideário da instituição ou do coletivo. Quando isso acontece, o indivíduo, ou seja, eu que tenho um conflito de ideias com a instituição que eu pertenço, devo tentar ou resolver esses conflitos ou pelo menos administrá-los de forma tal de que eles não atrapalhem meu relacionamento com ele. Agora, no nosso caso de um ideário que está vigente aí no mundo há mais de 3 séculos, quando um conflito desses, ou uma tensão dessas aparece, normalmente é resultado de uma divergência de interpretação ou das preferências do indivíduo que está divergindo com aquele ideário já estabelecido. Então, nesse caso, é importante que eu reanalise a minha real compreensão e entendimento do que significam os ideais, o ideário do coletivo. E é para isso que existem esses 2 vídeos. Essa resolução ou administração dessas tensões e conflitos deve ser feita salvando uma condição fundamental. E é que, quando essa solução dos conflitos e das tensões
é alcançada ou essa administração é estabelecida, deve-se ter em consideração que o que surge desse novo equilíbrio deve permanecer subordinado aos princípios e fundamentos já estabelecidos do ideário do coletivo. Uma das áreas de conflito que foi possível perceber na reunião com o diretório é na questão do feminismo. O feminismo é absolutamente consistente com o liberalismo, mas existe uma tensão, um conflito com a agenda atual do feminismo. A maioria dos setores do feminismo, eles são a favor de cotas. E cotas não é admitido pelo liberalismo. Por quê? Porque vai contra vários dos direitos que o liberalismo pregoa. Se existem cotas, quer dizer que existem privilegiados. Se existem privilegiados, quer dizer que existem não privilegiados. Esses não privilegiados estão perdendo direitos. O direito a liberdade deles está sendo limitada. O direito de isonomia não está sendo respeitado. O direito de concorrer em igualdade de condições também não está sendo respeitado. Então, o liberalismo, de maneira alguma, ele pode aceitar esse tipo de coisas. Por outro lado, tem o princípio feminista de alguns setores de que mulher só vota em mulher. Também está em contradição, só que uma contradição mais amena. A Mônica e a Naomi falaram, colocaram de uma maneira bastante acertada isso durante a reunião, porém de uma forma muito curta por causa do pouco tempo que tínhamos, cada um quisesse falar. Então eu quero fazer um adendo, uma extensão da explicação. Em relação a mulher vota em mulher, é mais ou menos por quê? Porque a decisão de votar é pessoal, é uma questão de preferências. E preferências entra nas liberdades do indivíduo. Então, a pessoa que vai votar, o eleitor, ele tem a liberdade de escolher em quem ele votar. Então, ele faz uso dessa liberdade e vota só em mulher. Não é o melhor, ou seja, não é a alternativa que o liberalismo prefere. O liberalismo, que é positivista, prefere que o eleitor vote com o critério relevante para a votação que está sendo feita. Agora, para ter uma ideia, um exemplo, imagina o seguinte, que existe realmente essa lei de que 50% dos candidatos têm que ser mulheres e 50% homens. Vamos supor que tem 100 candidatos, dos quais 30 são mulheres. Então, você pode ter só 30 homens. Quer dizer, dos 70 homens possíveis candidatos, mais da metade vão ser excluídos por serem homens. Então, aí você está violando 3 direitos fundamentais, que é o direito de liberdade do cara poder se candidatar, o direito de isonomia, porque ele tem que ser tratado de maneira igual a todos os outros, inclusive aos homens que sim são candidatos. Tá? Você tem 30 homens candidatos e 40 que não são. Esses 40 têm direito a ser tratados igual que os outros 30. Por que os outros 30 podem ser candidatos e esses 40 não? É uma loucura, não tem sentido. E o direito de concorrer de maneira em igualdade de condições com os outros. Enfim, é um conflito que existe e que essas feministas, sem nenhum tipo de menosprezo nem de crítica, é um conflito que existe e que vão ter que resolver ou pelo menos administrar.